o Correio do Imbé e a WebSul, a TV Correio do Imbé estará transmitindo de 18 a 22 de outubro, ao vivo, direto do 12º Rodeio Crioulo Internacional do Imbé. Shows com Cristiano Quevedo, Julian e Juliano, César Oliveira e Rogério Melo, Os Serranos, Luiz Marenco, Balanço do Tchê, Joca Martins, Explosão Vaneira, Berenice Azambuja e Erlon Pericles, e ainda muitas outras atrações. Correio do Imbé e WebSul no 12º Rodeio Crioulo Internacional do Imbé. Realização Make, Secretaria Municipal de Turismo. Apoio JJ Serviços Médicos, Redmac, J Fofonca em Imbé e Magazine Luiza. Vem ser feliz! Diferente e que faça bem, que tenha um ambiente agradável, simplesmente ter vontade de estar ali. George's, sentou praça, entra, manda. George's, boteco e bistrô. George's, boteco e bistrô, o diferencial em bebidas e gastronomia, era só o que faltava. George's, boteco e bistrô. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre este momento que o nosso estado do Rio Grande do Sul enfrenta, ao qual, no meio de toda a crise, se encontra o CEPERS, está paralisado, e também com movimentos de greve no estado do Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, o CEPERS é o sindicato que conquistou respeito junto à sociedade, tornando-se referência nos movimentos sindicais, gaúcho e nacional. Desde que houve seu nascimento, mostrou-se firme em seu propósito: educação pública de qualidade, dignidade profissional e de defesa intransigente à democracia. O ponto de partida foi em 21 de abril de 1945, quando, angariando um grupo de professores que na época era formado apenas por professoras mulheres, fundou então o Centro de Professores Primários Estaduais, lançando aí as bases para a criação do CEPERS, que depois, posteriormente, se tornou CEPERS Sindicato. E hoje, quem vai ficar frente a frente comigo é o professor Márcio, que representa o CEPERS aqui do Litoral Norte. Professor, primeiramente, obrigado pela oportunidade de fazer essa entrevista, nesse momento que muitos esperam por esclarecimentos, tanto por parte do sindicato, outros por parte do governo, para se resolver esse impasse que se encontra há mais de 3 semanas, E eu gostaria primeiro que o senhor se apresentasse rapidamente e para depois nós passarmos então para a pauta da entrevista. Bom, como o Wagner anunciou, eu sou o professor Márcio, eu sou conselheiro 1 por 1000 do 13º núcleo do CEPERS Sindicato e faço parte hoje do comando de greve do nosso sindicato aqui na região do Litoral Norte, que congrega todos os municípios da nossa região. E, Wagner, assim, a gente está vindo aqui hoje representar o comando de greve também, E é importante que as pessoas saibam, como é que funciona o nosso sindicato, O nosso sindicato, ele tem uma direção eleita na região e nós temos uma direção eleita na direção central do nosso sindicato, que são 15 membros e aqui na região são 9 membros, E
Além disso aí, nós temos uma espécie que é um parlamento, cada 1.000 sócios elege um conselheiro e compõe o conselho estadual do sindicato. Então, todas as nossas decisões, antes de irem à Assembleia Geral ou tomadas de decisão, são deliberadas neste conselho que se reúne uma vez por mês, né, para estar discutindo a pauta e a mobilização da categoria, né, e estar passando para os demais associados nos momentos de assembleia. Então, a gente cumpre esse papel dentro do nosso sindicato. Professor, a primeira pergunta, nós vamos, ao decorrer da entrevista, falar de vários pontos e entre eles chegaremos à greve. Mas a primeira pergunta, o senhor que é professor de História, né? Ao longo de muitas décadas, o Rio Grande do Sul ele foi referência a nível nacional sobre seus índices de educação, né? Correto. E isso já não ocorre mais, né, atualmente. Ao que o senhor agrega essa mudança no cenário do Rio Grande do Sul em relação à educação? Sim, Wagner, nós até bem pouco tempo atrás, nós éramos inclusive referência em nível de estado em qualidade, aliás, referência em nível nacional na questão da qualidade de ensino. O que eu atribuo isso são uma gama de fatores, na verdade. Assim, a gente vai desde a falta dos investimentos necessários para a educação pública, né? Isso de modo geral, tanto em nível federal quanto em nível de estado. E também, né, vamos dizer assim, o principal fator é isso, uma falta de valorização também dos profissionais de ensino também, que isso já vem ocorrendo, né? Para vocês terem, nossos assistentes terem uma ideia, assim, o pessoal que está nos assistindo, nós somos o estado que tem a menor remuneração nacional para os professores. Então, isso é um dado grave, né? Então, hoje, muitas pessoas, inclusive, quando saem da academia, os próprios estudantes não pensam mais em seguir a profissão de professor em função da baixa remuneração que a categoria vem recebendo. E a gente conta também, a questão também hoje, né, que a nossa sociedade mudou muito, né? E o que eu atribuo isso, assim, principalmente que a gente não tem, na verdade, uma vontade política de melhorar a qualidade de ensino público no nosso estado e em nível nacional também, tá? Tanto eu digo isso porque o ano passado, o próprio governo federal ele aprovou, né, uma PEC lá que congela os investimentos tanto na área da educação, saúde, enfim, por 20 anos, né? Quando no momento a gente, na verdade, precisaria incrementar mais os investimentos na educação pública, né? Então isso, de certo modo, prejudica em muito, né? Porque hoje, para te ter uma ideia, Wagner, se boa parte das nossas escolas da rede pública estadual, que eu posso afirmar que a gente trabalha nelas, assim, nós temos as escolas que sua estrutura física é muitas vezes precária, nós temos, são inúmeros casos da falta de professores, inclusive em disciplinas, né? Isso é muito comum na rede pública estadual, se inicia um ano letivo faltando 2, 3 disciplinas para iniciar o ano letivo, não faltando professores, isso acaba precarizando. Nós também tivemos uma medida que acabou, vamos dizer assim, ainda piorando mais esse quadro neste governo, que foi o processo de enturmação, né, de procurar colocar o máximo de números dentro por sala de aula, né? Isso prejudica muito o atendimento pedagógico do nosso estudante, né, tendo em vista que muitas vezes aquela dúvida individual, né, acaba sendo prejudicado, né? A gente tem relatos, inclusive aqui de escolas da região do litoral norte, que os professores têm que andar com uma caixa de som acústica para poder ministrar a sala de aula, né? E a gente sabe também que o nosso público, o nosso alunado mudou muito, né, das décadas passadas. A gente está, na verdade, com uma estrutura de escola pública que é do século passado, que não chegou ainda no século XXI. Os recursos pedagógicos, muitas vezes, que a gente conta, ainda continua sendo o quadro negro e o giz lá para estar ministrando aula, né? Agora tem algum outro incremento, que é o livro didático, mas nada muito, assim, ainda falta muito. Tem escolas que não têm data show, né? Então essa estrutura, essas equipamentos de informática. Equipamento de informática, né? A minha escola mesmo tem laboratório de informática, tá? Hoje estão funcionando, se eu não me engano, 4 computadores do total de 25. Só que não adianta também tu destinar aquele instrumento se tu não coloca alguém capacitado lá. Então nós não temos ninguém hoje está lá oportunizando uma oficina de informática para os nossos estudantes, né? E assim são várias situações, né, que acabam culminando nesse processo todo que hoje a gente se encontra, né? E é importante frisar, né, que nem todos os professores fazem parte do sindicato, como qualquer outro sindicato, né? Sim, com certeza. Então, fazendo uma pesquisa de campo aí, eu observei que
Até 2015, mais ou menos, houve uma diminuição do número de adesões, né, de professores ao CEPERS, mas que a partir de então, de 2015, começou de novo um crescimento, né? O que o senhor considera que possa ter trazido de volta os professores ao sindicato? Olha, Wagner, eu acho que o principal fator que levou os professores a procurar o sindicato, né, e a nossa categoria está buscando novamente o sindicato, foi os ataques que os governos promoveram em cima da nossa categoria, né? Qual é o fator? Quando tu é atacado, né, a primeira coisa que tu faz é procurar algo que te defenda, né? E quem te defende num processo desses é o sindicato, né? É o sindicato que faz esse processo, né? Então as pessoas, né, os professores, a nossa categoria e os funcionários de escola procuraram o nosso sindicato justamente porque ali encontraram a maneira de resistir e de estar buscando, né, saídas então para aquilo que vinha acontecendo, né? E a gente, de fato, o que aconteceu? Em 2015, como tu citaste, né, foi um momento onde começou então o parcelamento dos salários dos servidores do Estado. Então nada mais natural que ali naquele período ali a gente iniciou uma greve em 2015 com parceria com os outros servidores, foi a greve chamada inclusive unificada, através do Movimento Unificado dos Servidores do Estado. A gente fez uma paralisação de 3 dias e ali naquele período a gente contou então com um grande número de pessoas que vieram se associar ao nosso sindicato. E hoje também continua isso, esse processo de pessoas procurando sindicato para se associar, né? Quem custeia o sindicato hoje? É basicamente a contribuição do nosso associado, né? Até para que as pessoas tenham ciência, né? A contribuição hoje de professores, aliás, é 2% do seu salário básico, tá? Que gira em torno aí de R$25 por matrícula, né? E de funcionários de escolas, que a gente também representa os funcionários de escola, é 1% do seu salário básico, né? Fora as ações, é muito característica, até por causa da mídia, né? Quando se fala em CEPERS, se falar nas movimentações de greve. Fora as movimentações de greve, o CEPERS tem outras ações? Fora as ações de greve, sim, a gente tem, como eu disse para ti, a gente se reúne um conselho uma vez por mês, e a gente debate não somente a questão da greve, assim, mas a gente debate o conjunto todo do processo de educação. Nosso sindicato costuma muito fazer denúncias com relação a essas pautas que eu coloquei, da falta de investimentos, da falta de funcionários, né? Cobrar ações do governo nesse sentido. A gente participa também dos conselhos do IP Saúde, né? Que tem um assento lá também, que trata da saúde dos servidores, né? Então, assim, a gente tem umas ações permanentes, a gente promove encontros de professores, encontros de funcionários, né? Isso a gente promove, inclusive para estar discutindo ações pertinentes a cada categoria dentro da nossa, né? Porque, por exemplo, o funcionário tem um plano de carreira diferenciado do nosso, dos professores. Então, a gente promove encontro com os funcionários, a gente promove formação, encontros também para discutir o projeto de educação pública que a gente quer. Então, esse trabalho o sindicato realiza constantemente, está realizando, né? Encontro com jovens também, jovens. Professor, os sindicatos em geral hoje estão, na verdade, num momento em que existe quase que um movimento de criminalização, né? Correto. E quando a gente fala, são em todos, não estamos falando especificamente destes professores. Dentro disso, o senhor acredita que há hoje um mecanismo mais forte de repressão aos sindicatos ou se adere à sociedade mesmo que desconhece o trabalho que é feito pelos sindicalistas? Olha, Wagner, que a gente, na verdade, o que está acontecendo, assim, que nos últimos anos a situação em nível nacional está muito conflagrada, né? Então existe um movimento que procura criminalizar os sindicatos, criminalizar os movimentos sociais de um modo geral, né? Porque são movimentos que eles têm um cunho mais reivindicatório, né? E, vamos dizer assim, existe um movimento muito conservador na nossa sociedade que procura colocar isso como sendo criminalizar esse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho que a saída mesmo, tanto para isso, é a questão do diálogo, né? E o sindicato, ele tem esse caráter também de estar sempre procurar intermediar e buscar o diálogo entre as forças. Então, o que a gente está vivendo isso em nível nacional, desde a questão política nacional, isso acabou trazendo influências para os movimentos sociais de modo geral, é que criminalizando os movimentos sociais, tu vai atingir um segmento da sociedade esse que se mobiliza, né? Sendo que
as greves, né, e o movimento sindical é um movimento histórico. Ele surgiu desde o século XIX e continua nos dias de hoje, né, e vai continuar existindo porque existem contradições na sociedade e o único caminho que se tem de resolver essas contradições é através do movimento, né, da reivindicatória que os sindicatos realizam, né, dos movimentos sociais. Nenhuma conquista que nossa categoria teve hoje, tanto o nosso plano de carreira, os reajustes que nós tivemos, a questão da lei do piso nacional que não vem sendo cumprida, nenhuma delas surgiu por vontade de governo nenhum. Todas essas medidas foram conquistadas através da luta e da mobilização da nossa categoria, e é por conta disso que o sindicato ele vai continuar existindo, independente daquilo que venha ocorrer daqui para frente, né? Se procurarem fechar os sindicatos, mas vai existir alguma forma que as pessoas vão se organizar. Esta dita repressão que é usada hoje aos movimentos sociais, ela pode acabar sendo utilizada como uma ruptura mais drástica do que a gente conhece como democracia? Com certeza, né? A partir do momento que tu vai fechando os espaços de representação da sociedade, então a gente está passando por um processo de ditadura, né? E quando isso ocorre, evidentemente, aí tu tem uma ruptura institucional, né? A partir do momento que tu fecha os sindicatos ou procura criar medidas que não permitam a mobilização das pessoas, ou procura criar mecanismos onde as pessoas não possam mais ter seu espaço de representação, então nós estamos vivendo um processo de ditadura. E a gente combate isso aí ferozmente, né? A história do nosso sindicato mesmo demonstrou, nós fomos um dos prepulsores da luta contra a ditadura militar, né? Inclusive fazíamos greves, mobilizações naquele período, inclusive, que era muito duro e muito difícil a mobilização. E hoje a gente também procura pautar e demonstrar que esse tipo de situação não deve ocorrer e não vamos permitir que aconteça. Tá? Então o nosso sindicato tem um papel, atua nesse sentido, né? E os movimentos sociais de modo geral também, né? O que seria de nós hoje se não fossem os movimentos sociais, né? Onde nós estaríamos, ou que pé estaria a sociedade brasileira, né? Todas as conquistas sociais que nós tivemos ao longo da história foram frutos dessas mobilizações sociais. Em relação à questão, quando a gente fala de educação, não só no estado do Rio Grande do Sul, existe um movimento que surgiu agora que pode ser dito como interessante, eu acho que foi no início deste ano, que houve a questão da ocupação de escolas por alunos, né? Até por um longo período, isso aconteceu aí no país todo, em diversas regiões, né? Qual é a visão do sindicato em relação a um movimento como esse? Bom, Wagner, aqui no estado do Rio Grande do Sul, vamos falar mais aqui do Rio Grande do Sul, né? A ocupação das escolas públicas ocorreu ali no ano passado, né? Se eu não me engano foi ali em março e abril, durante a nossa greve, que nós tivemos aí, foi uma greve de 54 dias, né? A nossa pauta era diferente um pouco da pauta dos estudantes, né? Ali foi o movimento estudantil que iniciou a ocupação das escolas. A pauta dos estudantes, e a gente também concordava com ela, era a questão dos investimentos necessários à educação pública. E a nossa pauta, além tinha a nossa pauta de reivindicações próprias ali, que era do movimento, tá? Mas ali tinha também a questão do PL 44, né, que já permitiu o Estado passar a administração das escolas para as organizações sociais, para as OS, né? E o movimento estudantil, então, na época, realizou a ocupação das escolas, inclusive realizou a ocupação da Assembleia Legislativa na época, né? E na época se tirou o compromisso da Assembleia Legislativa e o próprio governo retirou esse projeto de lei, que era o PL 44, retirou. E a gente seguiu com a nossa greve mais uns dias, porque nós tínhamos uma pauta que era a questão nossa, que era as gratificações de difícil acesso, né, que culminou inclusive na ocupação do centro administrativo do Estado. A gente ocupou lá por uma semana até que o governo e os líderes da Assembleia Legislativa se intermediaram a negociação e o governo então retirou o reenquadramento das gratificações de difícil acesso ali, que é uma gratificação, para que as pessoas entendam assim, que os professores recebem e os funcionários de escola recebem de acordo com a localização da escola, né? Então escolas onde ficam mais localizadas na periferia ou em condições de transporte precário recebiam uma gratificação, né, que depende, a localização dela pode ser mais ou menor. Tem escolas que nem têm essa gratificação, tá? Professor, diferente, né, se costuma falar quando se fala nas questões financeiras de governo,
no momento de crise. Mas no Rio Grande do Sul, há muitas décadas, né, existe, através dos governantes, né, a fala de que não há alternativa senão a austeridade nas contas do Estado do Rio Grande do Sul, né, e que o único caminho, então, é de que se faça aí através de cortes, né, no momento de crise, até mesmo em relação à área da educação. Como o CEPERS vê essa justificativa, não só do atual governo, quanto dos governos que passaram anterior? Bom, em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte: o nosso sindicato ele fez greve em todos os governos. Não teve um governo que a gente não tivesse greve ou mobilização da nossa categoria. Algumas com caráter mais de buscar reajuste, reposição salarial, e neste agora, então, é uma greve mais por buscar receber os salários em dia, mas isso eu vou entrar depois. Na questão da crise, do discurso da crise, na verdade, a gente vê muito mais como um discurso. Por quê? O discurso da crise ele serve para justificar justamente essas medidas que tu está apontando aí, que são medidas de austeridade fiscal. O que eu quero dizer com isso? Assim, ó, o nosso Estado, ele historicamente ele tem uma crise financeira que surgiu lá na década de 50, lá onde o Estado contraiu um empréstimo para realizar obras, que na época eram estradas, enfim. Essa dívida também se aprofundou na época do milagre econômico brasileiro, na década de 70, né? Então o governo começou a financiar obras públicas, enfim, contraindo empréstimos de externo, e a nossa dívida ali começou a surgir aí nesse período. De lá para cá, a dívida essa só veio a aumentar e se perpetuar, foi empurrando. Em 98, então o governador Antônio Brito, ele fez uma renegociação da dívida do Estado com a União. Na época se privatizou algumas empresas estatais, a gente pode ver aí a questão da parte da CE foi privatizada, o sistema de telecomunicações, que então era a CRT, né, foi totalmente privatizada. E esta receita foi utilizada inclusive para pagar parte desta dívida. E o que acontece? Fez uma renegociação desta dívida, então na época até um dos interlocutores disso aí era o próprio, hoje, governador do estado do Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori, que hoje na época era líder do governo na Assembleia Legislativa. E o que aconteceu? A forma como foi renegociada essa dívida, ela aprofundou ainda mais a dívida. Só para as pessoas terem uma ideia, a dívida do Estado, na época, em 1998, era em 9,56 bilhões. Essa era a dívida na época da renegociação. Ela foi renegociada e o que acontece? De lá para cá, a gente já pagou 24,8 bilhões dessa dívida. Isso o Estado já pagou de 98 para cá. E hoje, sabe quanto ela se encontra, Wagner? Essa dívida do Estado com a União? Ela se encontra em 51 bilhões. Então, na nossa concepção, esta dívida já foi paga. Inclusive, tramita uma ação do Supremo Tribunal Federal que procura justamente desmascarar isso, que essa dívida já foi paga. E o que acontece? Na verdade, se existe uma crise no Estado, ela é uma crise de receita. Então, como é que tu vai superar uma crise de receita? O governo adotou alguma medida que, inclusive, nós fomos contrários, que a gente disse que não ia resolver a situação e não resolveu. Tanto é que quando teve a nossa greve de 2015, lá, a greve unificada dos servidores, o governo do Estado elevou as alíquotas de ICMS, né, de vários produtos e serviços, da gasolina, né, a alíquota geral foi elevada também. E o que isso incrementou em receita para o Estado, né? Até de 2016, que ela passou a vigorar até hoje, 2017, só gerou, se eu não me engano, foram 0,96% a mais de arrecadação, né? Ou seja, você aumentou impostos, o governo enxugou os investimentos, parcelou salários e tu não teve um incremento na receita. O que a gente aponta para o Estado estar superando essa crise de receita? Primeira coisa, assim, ó, nós temos hoje... o déficit do Estado gira em torno de 3 bilhões anuais, né? Esse é o déficit orçamentário do nosso Estado, né? No entanto, a gente tem 7,8 bilhões, né, de sonegação fiscal.
Para vocês terem uma ideia, os técnicos tributários do Estado, a FOCEF Sindicato, eles têm lá criaram um sonegômetro, né? Que nem tem um impostômetro que a Fiesp fez, nós temos um sonegômetro aqui no Estado. Esse sonegômetro, até a data de hoje, está em 5,8 bilhões, até hoje. Podem entrar lá no site da FOCEF, nós até botamos no site do CPR Sindicato, está lá. Isso é sonegação fiscal, só parte da sonegação fiscal que é deixado, que o governo deixa de arrecadar, poderia já equilibrar o déficit orçamentário do Estado. Sem falar também, né, das isenções fiscais, que são concedidas através do Fundopem. As isenções fiscais do nosso Estado hoje, elas giram em torno de 9 bilhões anuais. Então, isso é uma receita que o que o Estado está deixando, né? E é um contrassenso. Como é que tu parcela salário de servidores, tu atrasa salário de servidores e tu ainda concede isenções fiscais? Nós não somos contrários a que existem isenções fiscais, que elas cumprem um papel importante, inclusive de atrair investimentos para o Estado. Porém, é interessante, a gente quer saber os critérios que são utilizados para essas isenções fiscais. Porque nós queremos que se concedam isenções fiscais para empresas que realmente vão gerar emprego e renda, né, para o nosso Estado. Então, a gente quer combater isso. E sem falar também, Wagner, que nesta época lá, também, né, em meados de 2000, nós tivemos a questão da Lei Candir. A Lei Candir, ela representa hoje, só para o nosso Estado, são 48 bilhões, tá? Que se deixou o Estado deixou de arrecadar. Ou seja, a dívida do Estado tem com a União é 51 bi, só as perdas da Lei Candir já poderiam pagar essa dívida do Estado. Então, ou seja, o Estado paga, mas o governo federal tem uma dívida maior que o Estado do que... Exatamente, né? Então, esse enfrentamento com a União tem que ser realizado. O nosso sindicato e os demais servidores do Estado se colocam nesse sentido para combater a sonegação fiscal. E a gente quer que o governo, na verdade, crie instrumentos para melhorar a fiscalização e o controle sobre a sonegação fiscal e faça um enfrentamento, de fato, com a União, né? Só a questão da Lei Candir, aquilo é emblemática, né? São 48 bilhões que o Estado está perdendo, né? Que foi uma lei que foi criada para compensar principalmente o setor do exportador, e isso era um terço da receita do Estado, né? E a União não vem repassando isso aí faz mais de 20 anos, né? Que essa situação perdura. Então, o que tem que ser feito, né? E a gente é parceiro do Estado para isso, para que se tome medidas judiciais, né, se encaminhe uma luta concreta para viabilizar as perdas da Lei Candir, se faça um enfrentamento com o governo central em cima disso. Enfim, então esta é a situação que a gente entende, e a gente, até conversando com um colega nosso que é da FOCEF Sindicato, né, eles fizeram um estudo visitando outros estados que têm sua situação financeira mais controlada. Eles fizeram um estudo, esses governos são um estado do Nordeste, lá fez um estudo e apontou qual era o setor que eles tinham mais, vamos dizer assim, sonegação fiscal. Nesse estudo, o que se apontou lá no estado deles era o setor têxtil, tinha um grande número de sonegação. Eles, evidentemente, iniciaram uma política de procurar cobrar essa receita. Evidentemente, houve uma grita daquele setor, né, do empresarial lá, que não, mas espera aí, assim fica inviabilizado de nós trabalharmos. Né? Então, apertaram o cerco, como se diz na fiscalização, né, para cobrar esses impostos que eram devidos. E aí o que aconteceu? O cara, como era um político muito hábil, ele colocou o seguinte: não, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai reduzir a alíquota de ICMS de vocês. Eles esperavam arrecadar, se não me engano, 100 milhões. Com essa medida ele acabou arrecadando 300 milhões. Superou em 3 vezes mais a expectativa, que daí os próprios empresários começaram a declarar, enfim, a situação do Estado se resolveu nesse sentido. A gente, infelizmente, não vê por parte do governo do Estado nenhuma medida concreta nesse sentido de combater a sonegação fiscal, de dar melhor transparência nos critérios que são do Fundopem, que lá é uma caixa preta, a gente não consegue ter acesso a quais são as empresas que estão recebendo, né? E são 9 bilhões que o Estado está perdendo de receita com isso. A gente também não vê um enfrentamento concreto do governo, por parte do governo Sartori, na questão do enfrentamento da dívida do Estado com a União. Muito pelo contrário, o que o governo
apresenta hoje, o governo federal apresenta que essa renegociação da dívida ela não vai resolver o nosso problema, né? Porque o que a União hoje está propondo é jogar para daqui a 3 anos, né? Isentar o Estado por 3 anos de pagar a dívida do Estado com a União, só porém os juros vão continuar correndo e quando chegar daqui a 3 anos, o próximo governador, quem estiver à frente do governo, vai se deparar com o mesmo problema, entendeu? Então isso não vai resolver o nosso problema. Então tem que fazer um enfrentamento mais sério nessa questão da dívida, procurar ver as perdas da Lei Candir e procurar também de combater, além da sonegação fiscal, o contrabando, né? O contrabando também é um grande fator aí que o Estado perde receitas hoje, né? Parece que em Porto Alegre tem 3 chineses lá que distribuíram o centro de Porto Alegre. Pode olhar lá que toda a banquinha, que os vendedores ambulantes vendem aqueles mesmos produtos, né? Então isso é dinheiro que está faltando também, não só para pagar salário de servidores, mas são também dinheiro que está faltando para o Estado, está fazendo os investimentos que são necessários, né? É dinheiro que está faltando para a saúde, é dinheiro que está faltando para as obras, né? E benfeitorias públicas que o Estado tem que realizar. Enfim, então é dinheiro que está faltando para a segurança pública, para o investimento para a segurança pública. Então, acho que a gente tem que ter um movimento muito sério no Rio Grande do Sul de procurar combater a sonegação, o contrabando e enfrentar essa questão da dívida do Estado com a União. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o segundo bloco, ao qual nós iniciaremos aí, então a falar sobre esta greve, as suas consequências e também as ações do CEPERS para o que aconteceu e o que deve acontecer daqui para frente. Nós já retornamos com Frente a Frente especial CEPERS. Retornamos aqui com o programa Frente a Frente. Hoje estamos com o professor Márcio, que representa o CEPERS aqui do Litoral Norte. Nós já na primeira parte conversamos um pouco sobre os sindicatos, né? Sobre esse que é o sindicato que representa os professores no Rio Grande do Sul, e agora nós vamos ao tema greve, né? Professor, em primeiro lugar, o que levou efetivamente à greve atual? Bom, Wagner, em primeiro lugar, assim, nós já vemos há muito tempo, né, nesse período de mobilizações. Esta greve foi deflagrada na nossa última Assembleia Geral, foi no dia 5 do mês passado, né, no dia 5 de setembro, na nossa Assembleia Geral lá em frente à Praça da Matriz, e ela foi uma greve que ela tinha um objetivo, né? O primeiro objetivo dela é receber o nosso salário integralmente em dia, tá? A Constituição do nosso Estado, ela determina que o salário de todos os servidores do Estado deva ser depositado no último dia útil de cada mês. Desde que o governador Sartori assumiu o Estado do Rio Grande do Sul, vem promovendo o parcelamento dos salários da nossa categoria. Para que as pessoas tenham ideia, assim, nós já estamos há 21 meses de salário parcelado e agora com salários atrasados, tá? Agora ele mudou, né, passou a atrasar os salários. O nosso 13º no ano passado, ele foi parcelado em 12 vezes. Agora, este ano a gente está recebendo as parcelas do 13º salário mês a mês. Então, também descumprindo a Constituição do nosso Estado, que determina que a data de 20 de dezembro é a data base para se depositar o salário, o 13º salário dos servidores do Estado. E isso acarretou para a nossa categoria, sim, em grandes perdas salariais, né, e grandes prejuízos financeiros. Para vocês terem uma ideia, né, no mês passado o governo então depositou R$350 de parcela de salário.
muitos colegas, inclusive, não tiveram nem condições financeiras de se deslocar ao seu local de trabalho, em função que as pessoas têm toda uma programação, né? Se tu tem tal dia para receber o teu salário, geralmente tu marca para pagar as tuas contas, né, naquele período ali que tu vai receber o teu salário. E o que acontece? Muitos colegas, já em função dos outros parcelamentos que já vem, é um processo que já dura 21 meses, né, acabaram se endividando nesse processo, né, contraindo empréstimos, crédito pessoal, cheque especial, né, e isso foi uma espécie de uma bola de neve que acabou estourando e levando uma condição de praticamente miserabilidade da nossa categoria, de insolvência financeira de alguns colegas. Então, o que aconteceu, né? Nós, no primeiro momento ali, quando houve, a gente ficou sabendo que eram os R$350, nós inclusive orientamos ali a categoria naqueles 2 dias a procurar as delegacias de polícia, registrar boletins de ocorrência, né? Colocando justamente, entre outras coisas, que não tinha condições de se deslocar ao seu local de trabalho em função de não ter recebido salário e não ter como se deslocar ao local de trabalho. E marcamos então a Assembleia Geral para o dia 5. No dia 5, nós deflagramos uma greve que tinha objetivo principal: receber o salário em dia. Tá? Então, que o salário seja depositado em sua integralidade no último dia útil de cada mês. E, em segundo lugar, receber o 13º também na sua integralidade, como determina a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo ponto é a questão dos PLs que tramitam lá na Assembleia Legislativa. Tá? A gente está toda terça-feira, no nosso sindicato, né, a gente se mobiliza e vai lá e faz vigília na Assembleia Legislativa para impedir isso. Vem ocorrendo desde o final do ano passado, quando a gente, inclusive, no final do ano passado, a gente fez um... Professor, só antes, em relação à primeira pauta, não havia também, dentro dessa negociação, aí de que fosse dado preferência ao pagamento dos menores salários integralmente, e isso foi cumprido por parte do governo, até mesmo com o encaminhamento de um projeto de lei, né, para garantir isso? Não, isso nunca nosso sindicato apontou. Nós sempre apontamos que nós queríamos que a nossa categoria recebesse todo o seu salário integral no último dia do mês, como determina a Constituição do Estado. O que acontece, né? O governo do Estado, em função da nossa greve, que contou com grande adesão da nossa categoria, daí no final do mês passado, agora para este mês, anunciou então que pagaria os menores salários, né, dos servidores do Estado, do conjunto de servidores, nem é só da nossa categoria, do conjunto de servidores. E anunciou que pagaria integralmente, então, no dia 29, daí passou a ser atraso de salário, não mais parcelamento, né, R$1.750 para todos os servidores do Estado. Porém, quem recebesse R$1.752 ou R$1.751 não recebeu nada no dia 29, que foi agora, foi no dia, acho que foi dia 30, né, o último dia do último do mês, foi dia 30. Não recebeu nada de salário. Até para que as pessoas tenham uma ideia, o que os 1.750 representou pagar em dia somente 19% dos nossos professores e 48% dos nossos funcionários de escola. Somente esses receberam o salário integral no último dia útil do mês. Então, em função disso, a nossa greve continuou. E o governo... Outro ponto. Também dentro deste pacote havia a questão da correção, né, sobre, no caso, os atrasos de 2015. Sim, os atrasos dos salários nesse período de 22 meses. A proposta que o governo apresentou, ela para nós soou até como uma espécie, chegou a ser ridícula, assim. O governo se propôs, né, a pagar uma correção usando como índice o juro da poupança, tá? Nós encomendamos um estudo do DIEESE, tá? O que acontece? Vamos supor se tu entre no cheque especial durante 10 dias em R$1.000, que isso foi uma média que a gente fez da nossa categoria dos servidores da nossa base do nosso sindicato, né? Durante 10 dias tu fica R$1.000 negativos em função do parcelamento ou atraso de salários. O juro que os bancos cobram no cheque especial é de 12,27%. O juro da poupança é 0,5%.
Ao longo desses 21 meses, isso significaria uma correção que a gente teria direito a receber de R$ 3.133, mais ou menos, né? De perdas em função dos juros cobrados pelos bancos. O que o governo propôs a pagar daria nessa média R$ 36 de indenização por servidor. E a gente entende também que é uma espécie de contrassenso do governo. Por que a gente afirma que é um certo contrassenso? Porque até então, né, até antes da nossa greve, se dizia que não havia dinheiro para nada, né? De uma hora para outra, em função também que nós já tínhamos ganho uma ação judicial, e aí que o governo vem descumprido de pagar os nossos salários em dia, então o governo sinalizou com isso. Só que sinalizou com uma proposta que ela não vai nos contemplar, né, não contempla nossas perdas salariais, nem o prejuízo financeiro que a nossa categoria teve nesse período. Tá? E o pior de tudo, condiciona isso, né, se encaminhar esse projeto para a Assembleia Legislativa, que tem que ser passar para a Assembleia Legislativa ainda, condiciona isso se aprovar o restante das medidas que estão lá tramitando, cuja quais nós somos contrárias. Então, na verdade, acho que foi muito mais uma jogada do governo para procurar desestabilizar a nossa greve, né, do que uma medida eficaz e concreta de procurar solucionar o nosso problema financeiro, né, porque a gente está numa situação muito grave. Muitos colegas, como eu disse estou falando, né, hoje não tem condições, estão endividados, estão com as suas contas estouradas e estão vivendo num processo assim que é uma agonia sobreviver a cada mês. Esse é o grande fator. Professor, dentro disso, vocês têm uma pauta reivindicatória ao qual, de certa forma, não atendida, mas houve algumas ações do governo. Mas sim, não lhe parece que se o governo mantém a posição de que não há como atender aos pedidos do sindicato em relação à categoria, a permanência da greve prejudica muito mais o ano letivo do que necessariamente resolve o problema atual dos professores? Bom, em primeiro lugar, vamos dizer, a gente tem que esclarecer o seguinte: quem está prejudicando o ano letivo é o governador do estado, que não atende a nossa reivindicação. Nós não estamos pedindo nada mais que o nosso direito de receber o nosso salário em dia e tendo uma reposição das nossas perdas salariais em função que o governo, inclusive, reconhece quando encaminha esse projeto para a Assembleia Legislativa. Ele reconhece, mas a proposta dele é insuficiente. Então, ele reconhece que houve prejuízo financeiro para a categoria. E quem está inviabilizando o ano letivo, na verdade, é o governo. Nós estamos dispostos, a nossa categoria está disposta e vai fazer o possível, porém, a gente não pode retornar no movimento grevista sem um compromisso concreto do governo, que até agora não sinalizou. Ontem mesmo nós tivemos, o comando de greve estadual foi recebido lá na Assembleia, lá na Secretaria Estadual de Educação, e novamente o governo veio com o discurso que nós tínhamos que sensibilizar em função da perda do ano letivo. Só que é o seguinte, ao mesmo tempo que ontem o governo pediu sensibilidade, na semana passada a primeira coisa que ele fez foi anunciar o corte do ponto dos servidores grevistas, né, dos professores grevistas. Nós ganhamos liminar, então o governo não teve sensibilidade nesse momento em negociar conosco. Primeiro tentou cortar o nosso ponto. E acho que é um outro contrassenso, cortar ponto de um salário que não foi pago. Então, vai tirar do que não tem. Então é um contrassenso enorme. Sinalizou depois com a demissão dos colegas que são contratados, né? Os professores e funcionários que são contratados, sinalizou que o colega contratado que estivesse em greve ia ser substituído por outros. Nós ganhamos novamente uma liminar, né, porque o direito de greve é constitucional. Então, na verdade, o governo da semana passada até ontem também não tinha mostrado nenhuma sensibilidade em negociar conosco, né? Procurou tomar medidas que, muito pelo contrário, né? Procuravam desmobilizar a nossa greve e procuravam, enfim, tentar encerrar a greve sem negociar com a nossa categoria. E o que a gente quer, nosso sindicato sempre se colocou à disposição de negociar, mas a gente quer uma medida concreta. Mas, professor, ao mesmo tempo, vocês como professores e que sim, também lidam com os alunos e os pais alunos, vocês têm consciência de que a greve alongada da forma que ela está sendo, ela prejudica sim o ano letivo e, além disto, acaba criando a sensação na sociedade
que entende o lado do professor, que possa também esta greve está chegando numa pauta muito mais política do que necessariamente de solução aos problemas dos professores. Mas o que acontece, Wagner? Toda greve ela é política, né? Na verdade, se a política do governo é essa de parcelar salário dos servidores, né? Então nós somos contrários à política. Nós queremos receber o direito que está lá constado na Constituição de receber um salário integral. Quem está inviabilizando o ano letivo é o governo. Por exemplo, a gente encontra a gente considera um contrassenso, por exemplo, que o governo tenha elevado os investimentos em publicidade esse ano em 39% com relação ao ano passado. Então, como é que é isso? Que crise é essa que nós estamos vivendo no Estado, se o governo gasta mais em publicidade e continua parcelando? O próprio governo nos demonstrou dados que está pagando os fornecedores em dia. Quando tem crise financeira, é a mesma coisa a pessoa que está em casa. Tu está com uma crise financeira, tu vai escolher quem tu vai pagar, né? E o governo está escolhendo, está pagando os fornecedores, está pagando em dia e nós estamos sendo penalizados. E o que acontece? Por conta disso, a única maneira que de repente a gente encontre hoje, e a única coisa que tem preocupado hoje o governo, e é em cima disso que de repente o governo sinalizou com essas medidas até agora, e está inviabilizando talvez o ano letivo. Nós não queremos inviabilizar o ano letivo, né? Até mesmo que existe o direito também do aluno, que tem que ter os 200 dias letivos, tem as 800 horas que tem que ser cumpridas. Mas assim, a gente não pode agora, nesse momento, voltar. São 22 meses, agora 21 meses de atraso de parcelamento de salários, assim. Um prejuízo financeiro enorme. Nenhuma categoria ia aceitar isso. Qualquer trabalhador de iniciativa privada, onde o patrão atrasasse o 13º salário, atrasasse salário, seria punido judicialmente no mesmo momento, né? E isso, infelizmente, no nosso estado não acontece. Essa paralisação, ela não só, na verdade, atingiria a questão do ano letivo, mas tem outros dois fatores também, aqui no caso do Litoral Norte, na verdade, o estado, mas caso do Litoral Norte, que nós vivemos uma economia de verão, né? Sabemos que a demora, né, da solução e o alongamento desta greve pode atingir também a economia, no sentido de que pode aí haver a possibilidade de que no mês de janeiro tenha-se aula, né? E isso vai fazer com que as férias que seriam prolongadas, né, serão interrompidas logo após aí daqui a pouco a virada do ano. Isso é um ponto. Outro ponto também muito levantado quando se discute isso, né, com algumas pessoas, é a questão dos alunos do 3º ano prejudicados com vestibular. E outro ponto aqui também que pode ser levantado é a questão de se não só o aluno que às vezes está prejudicado com as férias, mas também que perderia a oportunidade de trabalhar no verão aí, ganhando um incremento de receitas familiar. Bom, o que acontece, Wagner? Primeiro eu quero colocar o seguinte, antes que eu tenha esquecido de falar anteriormente. A nossa greve, inclusive, tem contado com a participação da comunidade escolar, né? Nossos atos, nossas mobilizações, ontem mesmo a gente levou a boa parte de pais e alunos, inclusive, apoiando o nosso movimento grevista, que entende que o governo tem que encontrar uma solução para esse impasse que se criou, que o próprio governo criou, não foi nós que criamos isso, foi o governo que criou. A questão que tu levantou ali Tem 3 pontos: a economia, a questão da economia aqui do Litoral Norte, que acaba sendo afetada. Bom, a nossa economia aqui no Litoral Norte, né, durante a baixa temporada, e a gente sabe que aqui no Litoral Norte vivem muitas pessoas que são funcionários, são servidores públicos, ela já vem sendo, vamos dizer assim, prejudicada em função do atraso e parcelamento do salário dos servidores, né? Que boa parte do comércio local aí depende muito na baixa temporada dessa renda dos servidores aqui, que acabam, são a maioria das pessoas que vivem aqui, né? E acabam consumindo aqui no comércio local na baixa temporada. Com relação à alta temporada, a gente sabe que, com certeza, isso não está acontecendo só no Litoral Norte, está acontecendo em todo o estado, né? Aqui, né? Vai, com certeza, trazer reflexo, sim, para a alta temporada, a temporada de veraneio. Então, eu acho que, inclusive, que a sociedade aqui, o comércio local, deveria se mobilizar e cobrar do governo uma posição mais concreta para que, de fato,
resolva a crise financeira e passe a pagar nossos salários integral. Quem tem condições hoje de resolver isso é o governo do Estado. Tá? E eu acho importante, inclusive, a gente tem visto o movimento de algumas câmaras de vereadores aqui do interior mesmo, que estão levando comissões de vereadores a visitar os deputados da Assembleia Legislativa e estão tentando intermediar uma negociação justamente para que se evite, né, esse transtorno. Hoje, por exemplo, com certeza as aulas entrarão no mês de janeiro adentro, né? Sim. Então, mas isso é fruto da responsabilidade do governo que não cumpre com aquilo, né? Nós estamos aí, como disse para as pessoas aí, nós estamos há 22 meses nesse impasse, né? A Litoral, aqui, nós temos aí em torno de 30% das escolas hoje aqui, paralisadas? Hoje não, nós temos... Ou temos mais? Temos mais, nós estamos aí com cerca de 60% das escolas da região do Litoral Norte paralisadas, né? Nós temos escolas que estão funcionando parcialmente, mas mesmo a escola que funciona parcialmente, isso não garante o fim do ano letivo, tá? Porque enquanto tem o greve vai faltar aquela carga horária, enfim, então isso acaba afetando de uma maneira ou de outra. E eu não respondi aquele ponto lá da questão da formatura dos alunos do terceiro ano, tá? Bem, o que acontece? Nós já tivemos outras ocasiões que houve greve, tá? Nós temos aqui duas alternativas. Uma é, de repente, suspende o ano letivo agora e retoma o ano letivo no próximo ano. Aí, enfim, isso é um caso, nós não queremos que isso aconteça, mas pode vir a acontecer, vai depender da vontade do governo de apresentar uma proposta que atenda, em parte, que atenda a nossa pauta de reivindicações, né, ou a retirada dos pés da que tramitam, ou então nós vamos recuperar o ano letivo durante o período do que seria o recesso. E a questão dos terceiros anos, né, boa parte das instituições de ensino aceitam, por exemplo, que em função da greve, né, o aluno preste o concurso vestibular, né, apresente lá uma declaração da escola que o ano letivo ainda não foi encerrado em função da greve do magistério. Então, logo ele conclua, ele apresente então, né, o certificado de conclusão. Isso já aconteceu em outros momentos, então isso de certo modo não chega a afetar tanto. Tendo em vista, inclusive, que as instituições, tanto as privadas principalmente, estão em busca de alunos ali para suas instituições, né? E as públicas também, né? Agora me parece que, inclusive, a URGS talvez deva deflagrar um movimento grevista já no próximo mês, né? Mas, independente disso, né, se faz uma negociação em cima disso aí, né? Então, isso não será vamos dizer assim, um impedimento para o aluno, para o estudante que está concluindo o ensino médio, hoje ingressar no ensino superior. Professor, em 2016 houve aqui 54 dias de greve. Sim. Né? 2017, até o momento, quantos dias de greve? Bom, nós deflagramos a greve desde o último dia 5. Hoje é dia... Nem sei, mas agora é dia 10, não? Não, Hoje é dia 11. Então nós já estamos aí há 40 dias de greve, mais ou menos, né? 41 dias de greve. O que ocorre, né, Wagner? A greve, contudo, ela se mantém com uma adesão muito forte, porque a categoria está entendendo que o governo tem que apresentar uma proposta mais concreta que atenda a nossa reivindicação, né? Que atenda a nossas demandas, né? A questão da nossa greve até o presente momento lá, também tem os PLs que eu nem acabei comentando, os PLs que tramitam na Assembleia Legislativa, né, que o governo também não sinaliza em retirar. Isso seria um ponto, talvez, para a gente poder discutir, além da questão de receber os salários em dia, né, mas o governo não sinaliza com isso. Lá tem o PL que trata das liberações sindicais, né, o governo quer restringir que os sindicatos tenham somente uma pessoa liberada para poder atuar, né, e que tem a liberação sindical para poder atuar nos sindicatos, ou seja, praticamente inviabiliza o funcionamento do nosso sindicato, né? O nosso sindicato hoje tem 15 pessoas que são liberadas da direção central e tem uma pessoa que é liberada por núcleo por região. São 42 núcleos, então são um por núcleo por região. Além desse aí, que o governo quer retirar, que é uma espécie de... é um ataque direto aos sindicatos que têm um trabalho de reivindicar os direitos dos servidores. Tem a questão também de alterar o calendário de vencimento dos servidores, tá?
que também é extremamente prejudicial. O governo parece que quer oficializar essa medida que ele adotou agora de pagar primeiro os baixos salários, né? Ele quer oficializar isso. Então tem um calendário, por exemplo, dia 29, o último dia do mês recebe um percentual de servidores, no outro dia, lá para o dia 10 recebe outros. Então ele quer oficializar o atraso dos salários. A outra questão do 13º salário também não ter mais uma data limite para se pagar o 13º. Então o 13º poderá ser pago a qualquer momento e de qualquer forma. Então isso para nós é uma afronta, né? Nenhum trabalhador no mundo da iniciativa privada hoje isso acontece. A outra questão é o projeto que trata das licenças-prêmios, né? Nós, os servidores estaduais, a cada 5 anos de trabalho ininterrupto, a gente tem direito a 3 meses de licença-prêmio. Na prática, a gente nunca goza dessa licença-prêmio, porque sempre há falta de professores e funcionários nas escolas. Elas acabam acumulando essas licença-prêmios e a gente indo gozar lá quando vai se aposentar. Então, se antecipa o período de aposentadoria. Isso que acontece na prática que vem acontecendo nos últimos anos. Transformaria essa para licença para formação, tá? Mas aí cria um outro empecilho, tá? Mas eu, por exemplo, fechei meus 5 anos de trabalho ininterrupto, agora eu posso tirar meus 3 meses para fazer minha licença para fazer formação. Então agora vou me especializar para ter um incremento na minha carreira, enfim. Na verdade, vai ficar a critério da tua chefia conceder ou não essa licença. Então, na prática, é retirar um direito nosso. E um outro ataque que é mais grave, que também está lá na Secretaria Legislativa, são os avanços dos nossos planos de carreira. As pessoas não sabem, né? Mas nós estamos com o nosso salário congelado desde novembro de 2014, tá? Só a inflação nesse período, até agora, já deu 17,5% de perdas inflacionárias. Então, a gente teve perda salarial, tá? Nesse período. E o que o governo quer fazer agora é tirar os avanços dos planos de carreira. O que é isso? Por exemplo, os professores, né, e os demais servidores, nós temos assim, a cada 3 anos, nós temos um avanço para permanecer na carreira, que é 5% a mais do salário básico, tá? Foi o único reajuste que eu tive nesse período agora, tive 5%, ou seja, não pagou nem a inflação. Então, o governo quer retirar isso, né, e faz tudo isso objetivando única e exclusivamente atender o acordo esse da dívida do Estado com a União, que nós entendemos que é extremamente nefasto, que além de nós estamos até agora com reajuste zero, se o governo do Estado viesse nesse acordo da dívida do Estado com a União, vai ser ainda mais prejudicial, porque nós entraremos mais 3 anos de reajuste zero. Então, ou seja, soma 2014 para cá, mais 3 anos para frente de reajuste zero para todos os servidores. Retira tudo isso aí, não tem mais treino, não tem mais nada. Sem contrato, sem nomeação, isso que prevê. Além, evidentemente, da privatização, da entrega de algumas empresas estatais. Então, na verdade, não atende em nada a nossa categoria, prejudica ainda mais, precariza mais os serviços públicos e a gente se coloca totalmente contrário a esse tipo de política. Nós já apontamos o caminho do bloco anterior, que é enfrentar, né, as perdas que o Estado teve aí nesse longo desse período. Professor, quero lhe agradecer a oportunidade aí. O senhor ainda vai poder dar o seu recado final. E dentro disso, mais uma vez, né, retornar aí na questão de que a gente sabe das lutas que são feitas pela coletividade, né, mas ao mesmo tempo a gente também sabe que, diferente do século XX, as instituições organizadas, sejam elas as políticas, sejam as sindicais, elas perderam um pouco da representatividade perante a sociedade e acaba, então, por esse quesito, muitas vezes, temos que se explicar para uma parte da categoria, das categorias, vamos dizer assim, quais são as pautas reivindicativas de cada uma delas, né? Então, eu gostaria que o senhor, né, então, com clareza e objetividade, então, nos dissesse aí, dentro desse contexto, qual é efetivamente aí o recado final do CEPERS para a sociedade que está acompanhando essa entrevista. Em primeiro lugar, assim, a gente quer destacar que o nosso sindicato sempre atuou em defesa da educação pública de qualidade. A nossa pauta, além da reivindicação salarial, também sempre foi de cobrar do governo os investimentos necessários para que se realize um trabalho docente com qualidade, né? Que se o Estado realize os investimentos que são necessários para que a gente tenha uma educação pública e de qualidade.
E nosso sindicato sempre se colocou em parceiro e sempre apresentou propostas nesse sentido. E quero dizer para que a sociedade, que evidentemente está assistindo a tudo com muito temor com relação à greve nossa dos professores, que nos ajude inclusive a resolver esse impasse, que cobrem dos políticos locais, que cobrem dos deputados, né? Existe uma CPI que hoje foi apresentada na Assembleia Legislativa, que está pretendendo fazer uma CPI para saber o porquê do parcelamento dos salários. Tem deputados aqui da região ainda que não assinaram essa CPI. Pressione esses deputados que assinem a CPI, pressione o governo, sejam nossos parceiros, para que a gente consiga ter uma educação pública de qualidade, porque a escola pública é a escola de todos os gaúchos, né? E a gente quer que a educação pública, que a escola pública preste um serviço de qualidade, porque é a escola dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Não é a escola particular que atende a população de um modo geral. E a gente quer que a escola pública seja, de fato, uma escola que preste um serviço de qualidade. E para isso é necessário que os trabalhadores tenham as condições de trabalho, que recebam seus salários em dia e que também o Estado e o governo invistam, realizem os investimentos necessários e realizem as obras que são necessárias nas nossas escolas públicas, que a gente possa atender bem o nosso estudante. Professor, muito obrigado. Espero que vocês conquistem aí dentro da possibilidade, né, êxito na luta de vocês. E vocês de casa aí, eu acho que fica aí uma entrevista esclarecedora para aqueles que ainda não puderam entender o que está acontecendo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas não se apropriam, né, dos assuntos, sabem que há paralisação, os próprios alunos, né, acabam não entendendo muito bem, né, mas sabem que, de certa forma, se não houver uma solução, acabarão prejudicados também, né, mas que você aí de casa, então, hoje, teve a oportunidade, juntamente com o professor Márcio, esclarecer alguns pontos sobre este movimento que acontece agora. Então, muito obrigado. Está aí, fica mais um programa Frente a Frente. Convidamos vocês, todas as segundas, às 22 horas, a acompanhar sempre um convidado diferente, um tema diferente, levando informação e principalmente as principais pautas que acontecem no nosso estado, litoral e também aqui diretamente do Frente a Frente, Correio de Imbé, para você. Muito obrigado, até o próximo programa.